Existem 5 erros fatais que toda noiva amadora comete e podem estragar completamente o seu casamento, mas que podem ser evitados se você conseguir identificar eles na sua própria organização de casamento e se souber como consertar esses erros. Então fica comigo até o fim do vídeo para descobrir quais são e como evitá-los. Olá, futuras casadas! Eu sou a Camila Nobre e nesse canal eu falo só sobre casamento. Mas eu falo tudo sobre casamento. Então, se você tá noiva ou pretende ficar um dia, já se inscreve agora, porque nesse canal você vai aprender a organizar sozinha o seu casamento sem medo de errar. E no vídeo de hoje eu vou colocar você na frente da maioria das noivas, porque você vai conseguir evitar 5 erros fatais que toda noiva amadora comete e que podem arruinar o seu casamento. O primeiro erro é espalhar a decoração em vez de colocar pontos focais de decoração. A decoração é uma das partes mais caras do casamento, mais caras mesmo, no nível de ser mais cara até do que o aluguel do lugar todo do casamento. Então, se você não tiver um orçamento infinito, que eu tenho certeza que você não tem, você vai ter que otimizar a sua decoração para não gastar à toa. E a melhor forma de otimizar é reunir a decoração em pontos estratégicos que chamam mais a atenção do convidado, ao invés de encher de decoração em lugares que ninguém nem vai reparar. Os lugares que são totalmente desnecessários de você investir em decoração são as áreas de passagem, como a entrada do salão, os corredores ou caminho entre os ambientes, os banheiros, não tem nenhuma necessidade de colocar uma flor na bancada do banheiro ou coisa parecida. E nos espaços periféricos do salão, principalmente cantos com pouca iluminação. Aí, esse dinheirão que você economizou em não colocar decoração nesses lugares, você vai investir onde os convidados realmente vão reparar e onde mais vai aparecer nas fotos. E esses lugares são o altar, porque vai aparecer na maioria das fotos da cerimônia. E assim, o corredor ali, não precisa colocar muita flor também não. Você pode economizar ali também. O altar é literalmente só o altar. Ali sim compensa investir bastante. E o outro principal lugar que você deve investir é a mesa de doces. A mesa de doces é uma das principais atrações do casamento. Geralmente ela fica já logo na entrada da recepção para todo mundo reparar nela. Os fotógrafos vão tirar muitas fotos do casal na frente da mesa e grande parte dos convidados também usa a mesa como cenário das próprias fotos deles. Então é um lugar bem marcante. Esses são os principais pontos onde você deve investir na sua decoração. Ah, Camila, mas os centros de mesa tem que investir também, né? Afinal, um convidado passa um tempão ali, sentado na mesa, ele vai reparar muito. Faz sentido o pensamento, mas não é bem assim. Sim, o convidado vai estar um tempão na mesa, mas quando a gente fala de otimizar a decoração, a intenção é de gastar o mínimo possível com o maior ganho visual possível, ou seja, gastar só onde tem o maior impacto visual. No caso, a quantidade de dinheiro que você gastaria investindo nos arranjos de mesa, que ficam totalmente dispersos pelo salão, daria para você elevar a sua mesa de doces, tipo, para outro nível, entendeu? O segundo erro fatal que as noivas amadoras cometem é querer economizar no fotógrafo. Uma informação que parece que muita noiva não consegue internalizar é a memória do casamento dela tá 100% na mão do fotógrafo. E eu nem tô exagerando. Uma semana depois do seu casamento, não vai ter mais flores. Sua maquiagem e o cabelo já foram lavados. E não vai ter sobrado nenhuma comida para contar a história. Mas as fotos vão guardar cada pedacinho do seu casamento para sempre. Seja na prévia, quando vocês virem as fotos pela primeira vez, até quando vocês estiverem nas bodas de ouro, olhando o álbum de fotos e nem lembrarem mais de como foi a decoração do casamento. As fotos vão estar intactas, contando a história de vocês para quem quiser ouvir. E uma coisa que um bom fotógrafo tem o poder de fazer é transformar um cenário simples em uma foto extraordinária. E é por isso que quando você contrata um bom fotógrafo, você consegue
fotos até mais bonitas e impactantes com um orçamento mais baixo, ou seja, você distribuindo ali, investindo num bom fotógrafo, você pode gastar menos na decoração, por exemplo, e consegue um resultado melhor do que casamentos que investiram muito mais em decoração, mas economizaram mais em fotógrafo. E por outro lado, um fotógrafo ruim tem o poder de estragar até as melhores produções de vestido, cabelo, maquiagem e o que for. Eu selecionei algumas fotos de exemplo para você entender bem o que eu tô falando. A primeira imagem vai ser sempre de um fotógrafo que não necessariamente é lá grandes coisas, e a segunda vai ser um fotógrafo realmente bom. Então vamos lá. A primeira comparação é de foto embaixo de véu, que tem sido super usado nos últimos tempos. Olha a primeira foto. Não é como se ela tivesse ruim, mas agora quando você olha o que poderia ser, com um olhar mais aguçado de um fotógrafo bom, que tem experiência e que sabe de composição e edição também, gente, não tem comparação. Olha elas lado a lado. A segunda comparação é de foto das alianças nos dedos. Existe a opção de ser super brega, mas existe a opção de ser super elegante também. Olha como tem como ficar super natural e ainda assim evidenciar as alianças. E esse é um medo que muita noiva tem, de ter fotos bregas de pré-wedding ou no casamento. Se você contratar um bom fotógrafo, você nem precisa se preocupar com isso, sabe? Você vai poder ficar tranquila e aproveitar o momento, podendo confiar no fotógrafo. Tá, mas como eu vou saber que eu tô contratando um fotógrafo bom? Olha as fotos que ele já tirou antes. Olha no site dele, nas redes sociais. Se elas forem parecidas com as fotos que você se inspira no Pinterest, já é um bom sinal. Mas principalmente, analisa nas fotos dele se as pessoas estão espontâneas e naturais. Geralmente, as fotos mais bonitas vão ser as de vocês mais espontâneos e com movimento, não as fotos posadas. E isso é uma verdade universal, exceto se vocês dois forem modelos profissionais, mas acredito que não. Bom, antes de passar para o próximo erro, curte agora o vídeo se você estiver gostando dele, que isso me incentiva a continuar criando apenas vídeos que vocês realmente vão gostar. E o terceiro erro fatal é deixar tudo espalhado referente ao casamento. Ou seja, falta de organização centralizada. Nossa, o que as noivas se dão mal fazendo isso não é brincadeira. Você vai fazendo orçamentos e fechando contratos por WhatsApp, por e-mail, fica tudo espalhado nas conversas com os fornecedores e você simplesmente não tem um único arquivo que contenha todos os contratos juntos, para ficar fácil de consultar quando você precisar. E no computador tem um monte de arquivos separados. Um para lista de convidados, um para lua de mel, um para orçamento, tudo com cores que só você entende, meio feio e bagunçado. E assim, quase toda noiva faz isso. Algumas têm sorte de não ter problema com o fornecedor, mas muitas têm problemas enormes e você pode ser uma delas. Então, prevenir é melhor que remediar, né? E como eu vou me prevenir? Deixando tudo organizado no mesmo lugar. Você pode imprimir tudo e colocar numa pasta física, mas assim, você pode fazer o jeito que você achar melhor para centralizar essas informações. Bom, eu criei uma forma bem prática de você colocar todas as informações no mesmo lugar. E é o planner digital mais completo de casamento que você vai encontrar, com 18 abas que vão desde os detalhes do planejamento de casamento, como orçamento, lista de convidados, mapa de mesa e muitas outras funções, até um arquivo em que você pode guardar todos os contratos com os fornecedores no mesmo lugar. E além disso, as abas se atualizam sozinhas. Então já resolve o seu problema de ter que preencher mais de uma vez a mesma informação sobre o casamento em várias listas diferentes. Por exemplo, quando você coloca o nome do convidado na lista, você pode confirmar se ele vai e ele vai automaticamente aparecer para você adicionar ele numa mesa do mapa de mesas, em outra aba. Agora, se ele desconfirmar, some tudo automaticamente. Se você tiver curiosidade de saber mais, clica no link da descrição e dá uma olhadinha como que ele é por dentro. Bom, o quarto erro fatal da noiva amadora é se deixar levar por tradições ou obrigações. Existe muita gente na internet e na vida real
falando um monte de regra que você precisa cumprir no seu casamento. Além de ter aquelas regras que são invisíveis, que vêm da pressão que você sente da família ou da opinião alheia em fazer determinada coisa no seu casamento. Por exemplo, ter bolo de vários andares, usar véu na cabeça, fazer gravata e sapatinho na hora da festa para arrecadar dinheiro e mil outras possibilidades. Mas eu estou aqui para te libertar e dizer que não, você não é obrigada a cumprir nenhum tipo de regra ou de tradição que você não tenha vontade. Eu sou a maior defensora de um casamento independente e autônomo, em que a noiva decide fazer o que ela quiser e que faça sentido para o casal. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou incentivando uma revolução para você se rebelar contra as pessoas próximas de você que estão te pressionando. Eu acredito que uma conversa aberta e sincera, mas firme, pode resolver a maioria dos problemas desse tipo. Por exemplo, sua mãe ou a sua avó faz vários comentários indicando fortemente que quer que você use um tipo de vestido ou cabelo, mas sim, nunca explicitamente, sempre nas indiretas. Nada melhor do que você ter coragem de chegar junto e pedir uma conversa franca em que você fala sua opinião com respeito e elas têm a oportunidade de falar o que elas pensam também. Agora, um outro exemplo. Nas festas de todos os seus amigos teve DJ. E você não quer ser sem graça, mas ao mesmo tempo você detesta a ideia de ter que ficar em rodinhas dançando com a galera. É só ter coragem de ser diferente. E isso se aplica a todas essas regras não explícitas de casamento que eu detesto. Tipo, tem que ter bolo, tem que ter lembrancinha, tem que ter foto com todos os convidados. E isso aqui tem absolutamente tudo a ver com o próximo erro. Na verdade, o próximo erro explica isso aqui. Mas antes, conta nos comentários se tem algum tipo de tradição de casamento que você não quer no seu casamento, mas tá com dificuldade de bater o martelo e decidir que realmente não vai ter. Comenta lá pra eu saber mais ou menos o que vocês estão pensando, o que tem de dificuldade aí. O quinto erro fatal da noiva amadora é considerar demais a opinião alheia. Sabe, aquela insegurança que você tem em tomar cada decisão do casamento? Que você fica pensando dias em todas as possibilidades e não consegue bater o martelo e fechar a decisão. Então, uma das principais razões do porquê isso acontece é considerar demais a opinião das outras pessoas. Isso aqui afeta praticamente todo mundo. Então não se sinta uma pessoa super influenciável e horrível por causa disso. O negócio é trabalhar, né, em cima dessa informação. Toda vez que você tiver com muita dificuldade de fechar uma decisão para o casamento, tipo, qual vestido, qual penteado, qual decoração da mesa de doces, faça a pergunta para si mesma e seja bem sincera na resposta. Eu tô com medo se as pessoas vão falar mal ou achar ruim. Eu ainda não tomei a decisão, porque eu quero muito que todo mundo admire e fique espantado com isso no meu casamento, porque além do medo de não gostarem das nossas escolhas, a gente também tem um desejo enorme guardado lá dentro da gente de que, de alguma forma, o nosso casamento se destaque dos outros, que as pessoas achem ele melhor. E apesar de ser muito comum esse sentimento, quanto mais você pensar assim, mais insegura você vai ficar para tomar as decisões. E isso vai acabar fazendo o período da organização do casamento muito mais pesado e estressante. Mas, por outro lado, eu não tô falando para você ignorar completamente a opinião de todo mundo e fazer o casamento do seu jeito porque o seu jeito é melhor. Não, isso é uma postura bem imatura, na minha opinião. Eu acho que você deve ouvir com sabedoria as opiniões das pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, que realmente importam, e filtrar se elas são pertinentes ou não. Eu lembrei que tem um vídeo que eu fiz que fala exatamente as coisas que você fica preocupada em decidir, com medo do que os convidados vão pensar, e na verdade eles nem reparam. Depois assiste esse vídeo, que ele vai ser bem útil para tirar essa insegurança de você em alguns pontos. Vou deixar nos cards e na descrição o link desse vídeo. É isso, futura casada, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!